o desfavorecido, né, ele vê a aquisição de outras coisas que em números se explica, se paga, tudo bem, mas em compensação o desfavorecido ele ainda tá sem condições de ter uma vida melhor, de ter uma saúde, entendeu? É aí que foi a questão. A primeira vez que eu ouvi falar que ia ter uma questão dessa de e o movimento ia ser o não vai ter Copa, era basicamente esse aí o ponto. Não era uma galera partidária, não era direita ou qualquer coisa desse sentido. Sabe? Era simplesmente isso, era só esse motivo. Eu concordo, só que assim, na hora que a gente tem, e aí fazendo um pouco de advogado do diabo, né? Na hora que a gente tem um governo, na hora que a gente tem um governo que é mais social do que todos os outros, porque assim, eu tenho uma lembrança do que é a década de 80 e a pobreza que a gente vivia. E eu tenho a lembrança do que foi as perdas salariais que meu pai teve durante o governo de FHC e o que é a melhoria de vida já no governo do Lula. Eu sei o que eu entrei numa faculdade pública em 1999, no governo do Fernando Henrique, e sei como é que ela foi deixada em 2007, quando eu saí de lá, terminando meu mestrado. Então, assim, houve muita mudança. Eu acho que a gente só não soube, naquele momento, ter estudado mais história e ter entendido essas transformações e exigido mais do que a gente ter atacado da forma como atacou. E aí eu acho que assim, quando eu falo a gente foi iludido por um discurso externo que vem junto. 2013 para mim marca muito isso, é um discurso externo que tá vindo, que vai mexer na nossa cabeça e a gente vai atacar um governo que a gente poderia ter dialogado. Concordo. O governo que mais a gente podia dialogar, a gente mais atacou. Os governos que a gente não tem diálogo, a gente mais aceita. É isso que para mim me dá inconformidade. A gente fica calado demais quando o governo de direita vem, faz do jeito que é, e a gente porque tem que ser, né? Quando vem um governo de esquerda que abre espaço para o diálogo, a gente pega e faz assim, porra, esse governo tá errado, tem que sair, porque não fez do jeito que era pra fazer. Parece que a gente gosta de relacionamento abusivo na política, eu acho que né? é porque é exatamente isso. Como eu enumerei, assim, né? Ao meu ver, esse discurso foi sendo aceito porque foi se esvaziando o que de fato é o discurso político, foi se esvaziando a conversa política, a discussão política, e foi pro campo das ideologias de gênero, dessas coisas assim, da ética moral cristã, digamos assim, né? Que não faz o menor sentido. O cara diz que é cristão e aparece numa fotinha fazendo arminha. O cara diz que é a favor... Na marcha da família com Deus, fazendo... O cara diz que é a favor... O cara diz que é a favor da polícia, que tá pela polícia militar, mas bota o policial militar, diz que o policial militar pode atirar agora sem Não, é pior do que isso. Ele dá a arma na mão do cidadão, ele tira o poder do policial de ter uma arma, entendeu? Ele tira o poder do policial, ele bota o policial em mais risco, dando mais poder letal pro policial, e aí acaba que... É exatamente isso. Quando você tem mais violência a parte da polícia, também tem mais violência a parte dos você crimes, vê muito aqui a guarda aqui não anda de armas. Mas aí tem um dado que o Freixo coloca que eu acho que é importante a gente pensar sobre nossa política. Nenhum momento os governos nem os políticos de esquerda falaram sobre segurança pública. Uhum. O único governante que fala sobre segurança pública e debate esse pensamento sobre segurança pública é o Bolsonaro. Com arminha ou não, ele é o único que fala sobre isso. E no final do dia... Mas é segurança privada, não é nem pública, porque ele quer o armamento da população. Mas ele fala Larissa, mas assim, é um pouco o que o Matheus ia dizer agora. A gente vive num país que a criminalidade é altíssima. A violência é altíssima. Quem é que está falando sobre segurança? Não, concordo. Então, eu acho que isso é um debate que tem que voltar. E tem que ser colocado. O que é que vai ser a segurança pública? O que é que vai ser as penitenciárias, os institutos de correção? Como é que a gente deve agir perante a tudo isso? Reformar a própria polícia, né? Porque também eles precisam de uma reforma também. Sim. Então, esse debate tem que estar no campo da esquerda. Que a esquerda se eximiu. Em todos os aspectos, você não vê ninguém
da esquerda falando isso. O elitismo da esquerda foi-se, inclusive, para os debates políticos. Muita gente da esquerda se esqueceu de conversar sobre o básico, que é economia e segurança pública, mas no final do dia, o pobre ali mais necessitado, ele quer saber se ele vai conseguir chegar com segurança em casa e se ele no final do mês vai ter dinheiro para comprar comida. Sim. Então, no final das contas, é isso que é o mais urgente para ele, que é isso que é assim que a direita conquista ele. É falando sobre essas pautas, mesmo de uma maneira muito cebosa e de uma maneira completamente maquiada, cheia de segundas intenções por trás, mas ainda tá falando. É como o Rodrigo tá falando, assim, é muito importante a gente voltar um pouco para essas bases, como o Mano Brown mesmo falou em relação ao PT, né? Uhum. É muito importante a gente olhar de novo para as bases, olhar para as necessidades da Mas base. é aí que eu falo muito com Raiza. Isso é um debate do trabalho, que está nos aspectos do trabalho. A violência, a sexualidade, tudo isso é um debate. No final, quem estuda a história social do trabalho acaba vendo tudo isso. Então a gente se esqueceu de debater o que é a base dessas estruturas, que é o trabalho. Se eu dou dignidade ao trabalhador, eu consigo falar sobre seguridade social, contra os ataques à misoginia, uma seguridade do trabalho no final da sua vida. Então, todo se engloba exatamente a dignidade ao mundo do trabalho, que a gente esqueceu de debater novamente. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí vai uma outra provocação. O seguinte, o que é que vai ser depois dessa pandemia? Deixar a gente meio triste. Se a gente não vai resolver essas questões sobre a dignidade humana, se a gente não conseguiu resolver até agora no processo pandêmico, e a gente está vendo que essa pandemia vai alastrar a questão da dignidade humana, que vai morrer muita gente pobre, os pobres vão ser deixados de lado, e aí pobres, pessoas pauperizadas, que sejam homens, negros, mulheres, gays, povos indígenas, quilombolas, todas as minorias vão ser massacradas. Vocês acham que a gente vai sair dessa pandemia de uma forma melhor ou mais revoltada? Eu acho que mais revoltada. Já estamos revoltados agora, né? Eu acho que mais revoltada. Inclusive, o Rodrigo, até de dos acontecimentos que são das pessoas, como a gente até falou logo no início ali, os movimentos que estão lá em Brasília, pessoas andando de máscara, com tocha na mão, soltando fogo em cima do STF. Justamente, eu acho que não existe uma cobrança em cima deles, uma ação de fato, como houve na época em que era a presidente Dilma, justamente pelo fato de que a política deles não é voltada para a minoria, para os pobres, mas sim, é sempre cada vez mais o favorecimento de classe média, classe alta. E agora, né, aparentemente, o que tudo se mostra aí, até mesmo para favorecimento, né, da raça branca. Coisa que até então é meio complicado de entender aqui no Brasil, mas demais. É o que tem parecido também, sabe? Então, assim, eu não vejo uma cobrança maior, algo mais incisivo. Eu tô falando de termos de autoridade mesmo, da política em si. Eu acredito que seja muito por isso. Se ali tivesse ocupando um outro tipo de cenário completamente diferente, mas uma política voltada para as minorias, para sempre para favorecer, né, cada vez mais os pobres. Normalmente isso aí já estaria num nível de cobrança muito acima. Eu concordo plenamente. E a sensação é que a gente vai vir lá para 2021, 2022 com maior revolta, com mais violência, com mais diferença social, maiores crimes misóginos. A gente vai vir um país muito pior. Porque a gente não quis resolver isso até agora, e durante esse processo a gente não está fazendo nenhuma questão de mudar. E quando a gente não está fazendo, é do tipo, o governo não está fazendo nenhuma questão de mudar. Ele só quer inflar essas raivas e essas questões. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, voltar a debater democracia. Exato. Esse é o grande ponto. Que a gente vai precisar primeiro trazer de volta a democracia com todos os personagens políticos, sejam de direita, de esquerda, de centro, que sejam decentes, para poder debater. Porque
sem isso a gente vai sucumbir a uma pandemia e a um governo autoritário. O preço do arrependimento, ele não pode ser alto, né? Tipo, para essas pessoas que, sei lá, votaram no Bolsonaro e se arrependeram, ou um dia concordaram com alguma política dele e hoje veem que não é mais isso. Ou então até o próprio MBL, que ajudou a botar ele lá, né, e hoje em dia viu que errou. Essas pessoas a gente não pode botar o dedo na cara delas e falar assim, eu avisei, você, por mais vontade que a gente tem, a gente não pode continuar fazendo política com o fígado, né, a gente tem que fazer com a cabeça. A eles pertence a força, né. A gente vê aí dentro de um traço do governo autoritário é a militarização da política, né, e a gente vê isso acontecendo com o governo Bolsonaro. Então a gente não pode querer bater de frente, porque se a gente quiser bater de frente com ele, a gente vai levar bala. E é simples assim, ponto. E a gente tem que agir com inteligência, tem que saber fazer a frente, tem que saber fazer a resistência. A gente tem um exemplo da Primavera Árabe, né? Tem várias coisas que a gente pode pautar ali como coisas que deram errado, mas enfim, vamos olhar para uma das coisas que deu certo, que é exatamente a maneira de se manifestar, né? Em que eles conseguiram colocar na linha de frente crianças e mulheres, a ponto de conseguir levar, só desse jeito eles conseguiram levar milhões para ruas de fato, né? Assim, milhares de pessoas para ruas mesmo, de fato. Eu boto fé que essa movimentação hoje ela não tá maior, porque ainda tem o receio que, de fato, porque realmente tá muito complicado ainda sair de casa. É assim que ele ganha a gente, sabe? Entre várias aspas, como no fato ganhar, porque olha só a loucura que ele faz, a gente, fora todas as outras, né? Além de estar botando a população pra ir pra rua porque ele é absurdo, aí ele tá agora falando pro grupinho dele pra invadir o hospital. Então, tipo assim, ele tá inflamando a gente de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, tipo, é meio que difícil ficar dentro de casa, no meio, mesmo numa crise sanitária, ficar... E aí uma grande sacada desse governo, no sentido estrutural de se manter no poder. Ele trabalha com o caos o tempo todo. Ele trabalha com... e eu acho que é um perigo para a democracia, por exemplo, ele instituir agora o Ministério da Comunicação, que vai só garantir mais ainda poder para esse tipo de pessoas que trabalham criando bagunça. Então, a gente não tem tempo mais de ficar pautando essas bagunças que ele cria. Uhum. Porque isso é a intenção do governo. Ele diz criar cortinas de fumaça para o projeto de lutar contra a democracia. Então a gente tem que ser inteligente agora e começar a criar o debate democrático e evitar ao máximo ficar pautando essa maluquice que se institua. Eu acho, Rodrigo, que não são nem cortinas de fumaça, saca? Tipo assim, eu acho que o negócio é tão escrachado mesmo que esse é o movimento dele mesmo. Tipo, não é a cortina de fumaça, é o dog whistle mesmo. Tipo, ele acena pra uma parcela que concorda com ele pra ir pra rua e endossar o que ele tá fazendo e o que ele tá falando, e ele inflama a parcela que é contra ele pra ir pra rua e fazer exatamente o que ele quer, agir com emoção, né? Agir com o fígado, né? Ir lá e agir de forte emoção, e ele tem a desculpa, como o filho dele já disse várias vezes, de usar a força letal, de usar de distribuir mais armas pra população. Não, e é engraçado que a própria população que tá lá manifestando a favor dele faz a putaria, e assim, a polícia também não é muito como é que se diz, corretiva com eles, né? É só com o outro lado. É porque a polícia é militarizada pra ele, né? A polícia é uma parte da aparelhagem dele, né? Não deixa de ser. Cara, se você pensa nesse governo, é tanta história, porque a gente pode debater. Pois é. Pode ser 8 horas. 8 horas aqui conversando, só o podre, só os podres. Pois vamos fazer o seguinte, a gente já deixa marcado aqui a parte 2, né? Porque a gente já tá chegando. Beleza. A gente já tá chegando a 1h30 aqui, acho. Não sei. De bruto aqui já tem 2 horas, né? Não sei quanto é que vai sair isso editado. Mas a gente vai estar chegando, acho que a gente deve estar chegando aqui a 1h30 de programa aqui. Eu acho que a gente pode começar se encaminhando pros finalmente. Que aí a gente já deixa uma parte 2 aqui, que com certeza o pessoal vai querer. Com certeza. A gente pode ir por cada momento aí das duvidades. Pode ser. Pode ser. Falar mal do Bolsonaro faz até de graça, eu faço até todo dia.
Pra gente poder ir rumando aqui pro final, eu elenquei aqui, enquanto a gente tava discutindo, coisas comuns que acontecem tanto nesse governo de agora, pra ser mais didático até, tanto nesse governo agora, quanto nos governos fascistas, né, ou os governos nacionais socialistas, digamos assim. A gente tem aqui alguns pontos. Eu enumerei aqui